Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca do Cabeceira e hoje eu encerro o mês do gênio Machado de Assis. E eu gostei tanto desse mês que é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo. E eu vou explicar. Eu já tinha gravado esse vídeo semanas atrás, já estava editadinho, mas eu faço um rolo no meu computador e eu apaguei o vídeo. E é isso, gente. Então eu estou regravando esse vídeo, então já deixa seu like aqui no começo, porque deu trabalho, eu vou ter que editar mais uma vez. Então assim, por consideração, faça aquela forcinha assim de empatia e já deixa seu like aqui. E hoje eu vou falar de um livro que compõe a tríade realista de Machado de Assis, que é formado por Memórias Póstumas, Dom Casmurro e Quincas Borba. Gente, eu quero enaltecer essa edição aqui da Antofágica, que não é minha, eu peguei emprestado do Rony só pra mostrar aqui pra vocês, porque a edição que eu li foi uma edição muito baratinha, mas enfim, eu vou ficar mostrando essa daqui pra vocês e dispensa comentários, né, gente? Tudo que é da Antofágica, a qualidade é excelente. Se vocês tiverem a oportunidade de investir no livro da Antofágica, eu digo que vale muito, muito a pena. Mas bora lá pro enredo e os meus comentários aqui a respeito dessa obra maravilhosa de Machado de Assis que dispensa comentários. Quincas Borba foi publicado em 1891, sim, há muito tempo atrás. E como eu disse, ele faz parte da tríade realista. E por ser um livro realista, ele retratava tudo que há de negativo na nossa sociedade, mais especificamente na sociedade da época ali da corte no Rio de Janeiro. Por se tratar de uma obra realista também, a gente vai ver muito sarcasmo por parte do Machado de Assis. A gente vai ver uma outra coisa também que eu gosto muito no Machado, que é esse interlocutor onisciente, que ele conversa com quem está lendo. Além disso, também a gente vai ver uma crítica social muito bem humorada, ironia, onisciência do narrador, enfim, tudo aquilo que eu amo num livro. Além disso, a gente pode dizer também que Quincas Borba seria o primeiro spin-off da literatura brasileira. E eu acho que realmente é isso. Porque o Quincas Borba, se você já leu Memórias Póstumas, ele aparece lá em Memórias Póstumas. E aqui, digamos assim, que é a continuação da história dele. Tem gente que diz que é a continuação de Memórias Póstumas, mas eu acho muito forte dizer isso, porque o personagem principal de Memórias Póstumas não é o mesmo que aparece aqui. Lá em Memórias Póstumas, a gente vai ver um personagem que é o Quincas Borba. E lá ele aparece como um mendigo. E aqui a gente vai ver o Quincas Borba como um ricaço que recebeu uma herança, a gente não sabe muito bem de quem, e ele possui terras, propriedades, escravos, enfim. E a gente já vai ver ele aqui numa situação completamente diferente do que a gente vê lá em Memórias Póstumas. E agora eu quero ler um trechinho para vocês que possam entender melhor em que contexto vivia Quincas Borba. Este Quincas Borba, se acaso me fizeste o favor de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência, que aparece mendigo, herdeiro inopinado, inventor de uma filosofia. Aqui o tens agora em Barbacena. Logo que chegou, enamorou-se de uma viúva, senhora de condição mediana e parcos meios de vida, mas tão acanhada que os suspiros do namorado ficavam sem ar. Chamava-se Maria da Piedade. Um irmão dela, que é o presente Rubião, fez todo o possível para casá-lo. Piedade resistiu. Um pleures a levou. Bom, como é falado aqui, né, Quincas Borba se apaixona por Maria da Piedade. E Maria da Piedade tinha um irmão, que é o personagem principal desse livro, que é o nosso famoso Rubião. Por Quincas Borba ser muito rico, Rubião vê nesse casamento uma bela de uma oportunidade para ficar rico. E a gente já vê logo no comecinho do livro, nas primeiras páginas, a primeira crítica social, né, de uma pessoa completamente interesseira e que cresceu o olho ali naquela herança de Quincas Borba. Mas, como eu li aqui pra vocês, Maria da Piedade acaba falecendo. Gente, eu já vou adiantando aqui. Vai ter todos os spoilers possíveis nesse vídeo. Então, assim, se você não quer levar spoiler, não continue assistindo o vídeo. Mas também, como é um livro de vestibular, eu acredito que ele já foi muito falado e todo mundo já conhece muita coisa a respeito desse livro. Então, eu vou gastar todo o spoiler que eu puder aqui. Como eu disse, Maria da Piedade morreu. E agora, o Rubião, ele não tem mais como usufruir daquele dinheiro que ele achou que ele fosse ter. Mas, um tempo depois, a gente vê que Quincas Borba acaba adoecendo. E Rubião, mais uma vez muito interesseiro, vê ali uma bela de uma oportunidade de colocar a mão
no dinheiro de Quincas Borba. Só que Quincas Borba, à medida que ele foi enriquecendo, ele também abraçou uma filosofia de vida, que é a filosofia do humanitismo, ou do humanitas. Se você está fazendo vestibular da FUVEST, anota isso, porque sempre pergunta isso no vestibular. O que é essa teoria do humanitismo, ou humanitas, enfim? É a teoria, na verdade, é a lei do mais forte, do mais esperto, do mais rico, muito parecida com algumas teorias que estavam vigentes ali na época. Teoria do evolucionismo, teoria de Darwin. Na verdade, essa teoria ela não existe na vida real. A gente vê que Machado de Assis ele fez uma crítica, não à ciência, mas ao cientificismo da época que estava tão em voga. Como eu falei, né, Quincas Borba acaba adoecendo. E Rubião vê uma bela oportunidade de colocar a mão no dinheiro dele. Mas para que ele pudesse adquirir a herança dele, ele teria que ser um discípulo de Quincas Borba. Mas no final das contas, o Rubião não estava interessado em coisa nenhuma nessa teoria louca de humanitismo, dos humanitas. Ele só queria se aproximar de Quincas Borba a ponto de que quando o Quincas Borba morresse, ele fosse seu herdeiro universal. E funcionou, né? A gente vai ver que quando Quincas Borba falece, ele deixa toda a sua herança para Rubião, mas com uma condição, de que ele fosse seu discípulo e de que ele ficasse também com o seu cachorro, que ele também deu o nome de Quincas Borba. Então, existem dois Quincas Borbas. O Quincas Borba filósofo e o Quincas Borba cachorro. Um pouco antes de morrer, Quincas Borba explica um pouquinho para Rubião o que é de fato essa teoria do humanitismo, dos humanitas. E eu quero ler um trechinho aqui para vocês que vocês entendam também um trecho muito importante para essa obra também, para Memórias Póstumas, que é Ao Vencedor as Batatas. Diz assim aqui na página 17 dessa edição aqui da Príncipe: Supõe tu um campo de batatas e 2 tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as 2 tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem por inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, o ódio ou compaixão, e ao vencedor, as batatas. Então, essa historinha que Quincas Borba conta para Rubião antes de morrer, basicamente resume essa teoria do humanitismo. Ele diz assim, olha, imagine que existem 2 tribos e existe muito pouco alimento. Uma dessas 2 tribos precisa se alimentar para continuar a sua jornada, ir para um outro lugar e continuar sobrevivendo. Se dividir as batatas, no final das contas as 2 tribos vão morrer. Mas se eles enfrentarem uma guerra e apenas uma tribo consumir a batata que resta, então aquela espécie ali, aquele povo vai continuar sendo perpetuado. Então, ao vencedor, as batatas. E ao vencido, ódio ou compaixão. Então essa história resume muito bem o que essa teoria do humanitismo queria dizer. O mais forte, o mais rico, o mais belo, sempre está em vantagem. E o mais fraco sempre acaba saindo em desvantagem. Como eu falei aqui no comecinho do livro, Rubião, ele vive numa cidadezinha do interior de Minas Gerais chamada Barbacena. E agora que ele está podre de rico, né, herdeiro universal de Quincas Borba, ele decide se mudar para a corte, lembrando que antigamente a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Ele decide se mudar então para o Rio de Janeiro. Só que imaginem assim Rubião como um bicho do mato, um cara que sempre viveu no interior, não tinha conhecimento nenhum da capital. Logo na sua ida de trem ao Rio de Janeiro, ele já conhece um casal, que é um casal que vai nos acompanhar por toda a história, que é o casal Palha, que é formado por Sofia Palha e Cristiano Palha. E Rubião, que agora está cheio de dinheiro, já acaba colocando a língua entre os dentes e já fala que ele é herdeiro, de que ele tá rico e tudo mais. E de muita boa vontade, entre aspas, né, o Cristiano oferece toda a sua amizade, tudo aquilo que Rubião precisava. Mas é claro que aí entra mais uma crítica social, né? Aquele casal, eles não estavam interessados de fato na pessoa de Rubião. Eles estavam interessados no dinheiro de Rubião. E aí o Cristiano Palha já logo fala, olha, o meu sonho é abrir uma sociedade, né? Construir uma empresa. E como o Rubião se sentiu tão bem acolhido por Cristiano, ele falou assim, não, mas eu tenho dinheiro, eu vou te ajudar.
e eles acabam formando uma sociedade assim que Rubião chega no Rio de Janeiro. Outra coisa também muito interessante é que fala que a Sofia Palha, ela era muito bonita. Fala que ela tinha ali por volta de 28 anos, menos de 30 anos, e ela ainda não tinha filhos. E Rubião, que não é bobo nem nada, já cresce o olho em cima de Sofia. E a Sofia, ela percebe que Rubião tem interesse nela. E ela nunca correspondeu ao Rubião. Mas quando ela comenta com seu marido, ele fala assim, não, por favor, invista nesse amor, porque nós podemos tirar proveito disso. Mais uma vez aí uma crítica social à questão de interesse financeiro. A gente vai ver também que Rubião, através de Cristiano Palha, ele é apresentado à sociedade do Rio de Janeiro, a sociedade, digamos assim, a nata do Rio de Janeiro. Então ele dá uma série de banquetes, de festas, está acompanhado das pessoas mais ricas da cidade, tudo não por conta de quem ele é, mas por conta do dinheiro que ele tem. Aí a gente vai ver uma série de pessoas que são puxa-saco de Rubião, não tem interesse nenhum por ele. Por exemplo, a gente vai ver um personagem chamado Camacho. Camacho, ele é dono de um jornal, ele queria muito investir nesse jornal, mas aí ele vai se aproveitar da sua amizade com Rubião, vai ficar puxando o saco dele para que Rubião invista nesse jornal. A gente vai ver uma série de personagens que o Rubião acha que são amigos de verdade, mas não são amigos coisa nenhuma, e a gente vai ver isso mais pra frente. Tem também uma outra personagem que é prima da Sofia Palha, que é a Maria Benedita, e eles tentam a todo custo casar essa Maria Benedita com Rubião, porque assim, mais uma vez, a família Palha teria mais um vínculo ali com Rubião e poderia se aproveitar do dinheiro dele. Mas o Rubião, como eu disse, ele estava interessadíssimo por Sofia e nunca deu atenção para Maria Benedita. E ela, no final das contas, acaba se casando com Carlos Maria. E olha só, a Sofia, que era esposa do Cristiano Palha, fica muito chateada porque no final das contas ela gostava do Carlos Maria. Então sabe aqueles casos de família que um gosta do outro e tem um triângulo amoroso? É isso que a gente vai ver em Quincas Borba. A gente vai ver que no final das contas a Sofia, ela não é 100% fiel ao seu esposo, ela tem outros interesses. Então a gente vai ver que por mais que determinada pessoa pareça fiel a outra, a gente vai ver que ela só é fiel naquilo que convém. Até a própria Sofia, que a gente achou que fosse 100% fiel ao marido, a gente vai ver que ela não é tão santa assim. Enfim, eu já quero me adiantar aqui pro final da história e fazer um comentário aqui no final, né? A gente vai ver que depois de passar muitos e muitos anos, Rubião vai percebendo que ele está gastando todo o seu dinheiro, que ele deu muitos banquetes, que ele investiu no futuro dos seus amigos, ele acaba ficando sem muita coisa. O Cristiano Palha decide dissolver essa sociedade com ele, e quando Rubião percebe que a Sofia Palha não quer nada com ele, que ela só alimentou esse sentimento porque ela tinha interesse no dinheiro dele, quando ele vê que os amigos sugaram ele o máximo que conseguiram, e quando ele começa a perceber que ele está ficando pobre, ele começa a ficar louco, literalmente. Aqui fala que ele começa a apresentar sinais de demência, e fala até que ele sai gritando pelas ruas que ele era Napoleão, que ele ia transformar a Sofia em duquesa, porque ele tinha esse poder. São momentos assim muito engraçados, as crianças da rua acabam zombando dele e o casal Palha acaba internando o nosso querido Rubião, querido entre aspas, né, porque ele também, no final das contas, é um interesseiro, num sanatório, né, num hospício, vamos assim dizer. Ah, gente, detalhe, em todo o livro, quem acompanha Rubião fielmente é o cachorro, também chamado Quincas Borba. É dito aqui no livro que o Rubião acreditava que a alma do Quincas Borba filósofo estava dentro do Quincas Borba cachorro. E ele se comportava de maneiras assim, sei lá, um pouco estranhas. Parece que o olhar dele meio que denunciava que o Quincas Borba filósofo estava dentro dele. É uma coisa meio mística aqui no livro, eu confesso. E a gente vai ver que no final da vida de Rubião é um final assim muito triste. A gente vai ver que é um homem que no começo era interesseiro, no final do livro acabam passando a perna nele, ele acaba na miséria. A gente vai ver que o nosso querido Rubião, né, que a gente acompanhou aqui por todo o livro, ele acaba tendo alguns momentos de lucidez. Nesse momento de lucidez ele foge desse sanatório e ele acaba morrendo nas ruas, na miséria, junto com o seu cachorro Quincas Borba. Final triste, final tristíssimo. A gente vai ver que o casal Palha, no final das contas, acaba tomando posse de todo o dinheiro, de toda a herança que o Rubião tinha, o pouco que ele tinha deixado, né? Então assim, gente, é um livro muito triste, mas a gente vai ver uma série de críticas sociais. E no final das contas, a gente vai ver que a vida de Rubião representou exatamente o que a teoria do humanitismo quis representar. A gente vai ver que naquela frase que eu li no começo, né? Ao vencido, ódio ou compaixão. Quem foi o vencido da história? Rubião. E ao vencedor, quem que foi o vencedor? O casal Palha, as batatas.
Então a gente vai ver na prática que a teoria do humanitismo acabou funcionando, entre aspas, com o nosso pobre Rubião. Então, assim, não é um livro feliz, como eu disse, mas é um livro que representa exatamente a sociedade da corte no Rio de Janeiro naquela época. É meu livro preferido de Machado de Assis? Não, né? Eu creio que eu tenho memórias afetivas com Dom Casmurro, assim, muito mais forte do que Quincas Borba. Mas esse livro foi bom para me fazer lembrar da genialidade de Machado de Assis. Eu li ele muito rápido, ele foi escrito, assim, em subcapítulos, então dá para ler numa velocidade muito rápida. Eu confesso, assim, que eu não vi grandes acontecimentos, ações, reviravoltas, mas é um livro com certeza digno da minha cabeceira, porque é um livro escrito pelo mestre, dispensa comentários e elogios, que é Machado de Assis. É isso, gente. E assim nós encerramos com chave de ouro o nosso mês de Machado de Assis. Comenta aqui embaixo qual é o seu livro favorito do autor e espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Um abraço e até a próxima!